Foi. Tudo bem, galera? Boa noite. Dando continuidade àquele assunto que a gente começou, nosso primeiro vídeo, inadaptação de progressivo, gerou alguns comentários de que algumas pessoas não entenderiam alguns termos que eu utilizei. É lógico, a gente está fazendo uns vídeos aqui bem dinâmicos, não está sendo naquela ordem cronológica de conhecimento. Isso a gente vai oferecer no nosso curso, a gente vai estar disponibilizando material em breve. Mas, para quem não entendeu alguns termos que eu utilizei, eu peço que coloque nos comentários o que você não entendeu. Quais foram os termos que eu citei aqui, os quais vocês não entenderam, para a gente poder fazer uma explanação e o nosso conhecimento ir evoluindo. Eu vou aprender a montar os vídeos junto com vocês. E vocês vão aprender, ou eu vou compartilhar um pouco daquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia. Bacana? Eu estava falando naquele vídeo da inadaptação e relacionei as medidas erradas, que é o que representa realmente o maior motivo das devoluções nas indústrias. Agora eu queria apresentar para vocês os conceitos de progressivo. Gostaria que vocês entendessem alguns termos que a gente utiliza no nosso mercado. Primeiro deles, vocês sabem o que é uma lente BKS ou FBS, Full Backside, Freeform, Digital, Convencional? Quais seriam as diferenças entre essas lentes progressivas? Sabe quando aquele consultor, aquele cara que está te visitando todo dia, poxa, vende a minha lente, eu tenho um Freeform aqui, o meu é BKS, aí vem um outro, de um outro fornecedor e fala, o meu é Full BKS, o meu é totalmente Freeform, o meu é digital. Gente, é muita informação. Imagina para quem acabou de chegar para ser um novo vendedor, acabou de sair de um outro ramo, não tem ainda o curso de técnico em ótica, e às vezes até no próprio curso de técnico em ótica está faltando essa base, está faltando essa informação. Então eu coloquei aqui um slide que diz o seguinte, as categorias que a gente tem de tipos de lentes progressivas, não dá para a gente colocar todas as imagens e todos os exemplos num slide e num vídeo de 5, 6 minutos, tá? E esse vídeo vai levar uns 10 minutos, já pode ter paciência. Categorias convencionais duros e suaves. O que são os progressivos convencionais duros e suaves? São aquelas lentes multifocais, que são as lentes que possuem base e adição. A base é a curvatura externa. A adição é aquele campo para perto. O nome já diz, adição, é algo que foi adicionado da parte central até a parte inferior de uma lente progressiva. Por isso o nome lente progressiva, multifocal. Da metade para cima é estável, uma única curvatura, campo longe. Da metade para baixo eu tenho o canal progressivo até chegar à sua totalidade de progressão, que é o campo de perto. Vou dar um exemplo. Uma lente progressiva de base 5, ou seja, a curvatura 5, adição de 3. Da metade para cima, a curvatura é de 5. Da metade para baixo, 5,25, 5,5, 5,75, 6. Eu falei adição de 3? Então, essa lente 5 com adição 3, ela vai ter uma curva 5 até metade. Da metade para baixo, 5, 5,25, 5,5, até atingir o auge, que é 8. E as lentes convencionais têm essa forma geométrica pelo lado externo. São blocos semi-acabados, onde a topografia da lente progressiva foi confeccionada na sua superfície externa. Então são as lentes mais antigas. Duro e suave é quanto o corredor. Quando o corredor é um corredor duro, é porque ele, além de ser estreito, ele é curto. Então a gente tem aquela progressão acelerada. Isso tem os seus porquês e tem também um propósito. Você tem que tomar cuidado na hora de indicar perfil de usuário. Então, dependendo do perfil do usuário, a dinâmica de trabalho, a dinâmica de comportamento, eu indico um progressivo duro ou eu indico um progressivo suave. Os progressivos suaves geralmente são aqueles que têm um canal de progressão mais longos, aqueles de altura a partir de 18 milímetros, ou seja, eu tenho a passagem do campo longe, intermediário até o perto, de forma mais suavizada, a progressão não é tão acelerada. Então, convencional, duros e suaves são os progressivos, cuja topografia é toda na face externa. Desenho duro, progressão acelerada. Desenho suave, progressão um pouco mais lenta, suavizada na passagem até atingir a potência para perto. Além disso, tem aqueles desenhos simples, ou seja,
da sua tabela os mais baratos, que estão logo no início para você oferecer para aquele precinho. Sabe aquela lente que tu quer parcelar no cartão em 5 vezes para aquele cliente que entrou e já entra falando assim, olha, eu não posso pagar muito, eu já fui ali nas óticas do Blue e o preço é em 10 vezes aqui, ó, 10 de R$ 9,90. E aí como é que você faz? Você vai naquele progressivo que você tem lá de 200 conto, né? Sem sequer entender ou saber ou se informar que desenho está ali. Então a gente tem uma categoria enorme de desenhos convencionais, que são os monodesigns, os multidesigns por adição, multidesign por base e adição. Não vou falar disso agora, não dá para a gente falar disso tudo agora. Vamos pular para o BKS. BKS, o que quer dizer BKS? Quando o consultor visita a tua loja e fala assim, olha, meu progressivo é BKS. A gente tem hoje uma gama aí de um grande fabricante, todo mundo sabe, que chama-se BKS, né? Mudou-se a tecnologia para BKS, onde retirou-se todos os blocos semi-acabados, cuja topografia era na face externa. BKS quer dizer backside. E o que quer dizer backside? Lado de trás. Então, o que muda? Qual é a diferença? A gente transfere todo esse design, todo esse conceito, esse conjunto de curvaturas bem complexa, que antes era feito na face externa, e a gente translada isso para a face interna. Ou seja, na parte externa do óculos, eu passo a ter agora uma lente totalmente esférica, com uma única curva, como se fosse uma lente de visão simples. E a adição, esse canal, esse corredor progressivo, agora está na face interna das lentes. Isso ocasiona o quê? Eu diminuo a distância córnea-lente, fica menor, né? Porque antes eu tinha a adição e o design todo do lado de fora. Agora eu pego isso, transfiro tudo para dentro, diminuo a distância córnea-lente, diminuo as curvaturas, logo eu acabo diminuindo também os prismas e os astigmatismos residuais. Com isso, essas lentes passam a ter no certificado de garantia e na hora da entrega, na hora da sua conferência, uma coisa chamada potência efetiva. E aí vocês vão conferir no lesômetro e falar, nossa, o grau está errado. Dioptria está errada, o médico não vai aceitar, vou devolver isso aqui para o laboratório. Gente, não está errado. Potência efetiva é um fator que está justamente compensando essas alterações que nós criamos. Quando a gente altera a distância, faça o teste você mesmo. Pega o seu óculos, caso você seja um usuário, afaste. Note que vai desfocar a imagem. Ou seja, quando você altera a distância focal, você altera o poder dióptrico das lentes. Então, se eu alterei essa distância córnea-lente, se eu alterei essa distância vértice, eu tenho que compensar isso. E onde isso aparece, onde isso é apresentado? Na potência efetiva. Então, gente, tem aí um pouquinho mais de entendimento, paciência, compreensão e conhecimento e técnica para você estar explanando isso ao seu cliente, explanando isso ao seu médico, explanando isso ao seu optometrista, explanando isso para o profissional quem você trabalha, quem você se reporta, de que ao receber uma lente backside, ou seja, tudo foi feito pelo lado de trás das lentes, a potência efetiva é algo positivo, é algo que está correto, beleza? E o FBS, ou Full Backside, a mesma coisa. Full, cheio, ou seja, tudo está atrás, beleza? Então tudo foi construído atrás. BKS, Full Backside e Backside PAL. Backside PAL, Progressive adição lentes. Não sei falar inglês, gente, ainda. Vou melhorar isso, tá bom? Mas é P de progressivo, A de adição e L de lente. Nada demais. Ou seja, progressão, adição, lente atrás. Entendido isso? Essa é a diferença do convencional e do BKS. BKS é freeform? Sim, BKS só pode ser freeform. Só é possível ser feito de forma freeform. E o que é freeform? Freeform é essa transformação. Pegar um bloco semi-acabado de visão simples e construir de forma livre. O que eu quiser. Determino posição do corredor, desloco para a direita, desloco para a esquerda, desloco para cima, desloco para baixo. Consigo incluir parâmetros individuais do usuário, como ângulo pantoscópico, distância vértice, curvatura da armação.
Esses fatores influenciam numa excelente adaptação dependendo do conceito, dependendo da categoria desse progressivo freeform. A gente também tem progressivo freeform do baratinho. E aí o progressivo freeform do baratinho não considera ângulo pantoscópico, distância vértice, curvatura da armação. E aí você pensa que vendeu aquele produto freeform, arrebentou a boca do balão, não vai ter inadaptação e se estrepa. Então a gente tem que tomar cuidado. Temos que entender em que categoria da tabela de preço nós estamos trabalhando. Não adianta você querer vender um Fusquinha, um Uno Mille para um motorista. Vamos fazer um comparativo bem tosco aqui. O Uno Mille tem ar-condicionado? Tem. O Uno Mille tem direção hidráulica? Tem. Então quer dizer que ele vai me oferecer o mesmo conforto que a Ferrari, que também tem direção hidráulica e também tem ar-condicionado? Não vai. Pode ter até o recurso, mas são conceitos completamente diferentes. E aí você vai ser surpreendido, lógico, por uma reclamação de desconforto. Por quê? Você criou a expectativa para aquele usuário cliente de que o Uno Mille, por ter ar-condicionado de direção hidráulica, é super confortável, ele vai dirigir maravilhosamente bem, mas ele queria a Ferrari. Ele podia até comprar a Ferrari, mas aí de repente você até prejulgou aquela venda. Então nunca prejulgue uma venda. Ofereça sempre o melhor, tenha sempre o melhor para oferecer. E aí, se não for possível, lógico, a gente vai fazendo os downgrades da vida. Outro ponto importante aqui, multidesigns por base e adição. Esse conceito são das convencionais. Isso está enfraquecendo ao longo dos anos. E o que seria? Os progressivos eles tinham na sua fase fabril, na hora de se produzir, matriz diferente para cada base, para cada adição. Ou seja, os multifocais mais caros, isso na década, em 2005, 2006, por aí, acho que até 2010 isso vendeu muito bem. À medida que a adição vai aumentando, eu vou limitando a área periférica da lente. Então, era muito comum você ter problemas de adaptação com adições mais altas, como 3, 3,25, 3,5, porque o campo de perto ia ficando cada vez mais limitado. Então, criou-se esse conceito de, à medida que a adição vai aumentando, eu vou criando desenhos diferentes, deslocando cada vez mais esse campo de perto para a parte nasal. Esses são os progressivos multidesigns por adição. E existe a associação dos dois termos, por base e adição. Beleza? Muita coisa, né, em pouco tempo. A gente pode explanar isso mais devagar. Mas hoje eu quero que você entenda a diferença do convencional, freeform, BKS, full BKS e, finalmente, as digitais. O que são as digitais? Nada mais que as convencionais. Só que com pequeno upgrade na hora de processar, na hora de fazer o processo de surfaçagem. Daniel, melhora a qualidade? Sem dúvida nenhuma melhora a qualidade. Tá? O que acontece é que a gente remove do processo produtivo o antigo molde de alumínio, né, a antiga forma, e a gente passa a utilizar os equipamentos utilizados numa produção de freeform. Então as lentes digitais nada mais são que as lentes convencionais sendo produzidas agora com máquinas um pouco mais avançadas, com mais tecnologias em seus processos, aumentando a qualidade, diminuindo as quebras e os reprocessos dos laboratórios e oferecendo para você um produto mais preciso, mais exato. Falei muito rápido, falei de tudo um pouco, mas eu acho que eu consegui explicar para vocês. BKS. Lentes BKS são lentes freeforms no lado de trás. Adição atrás, toda a curvatura para a parte de trás. Ok? Eu tenho na parte externa um bloco de visão simples, esférico, e a parte interna eu construo canal de progressão, campo de longe, campo de perto, distribuo as zonas de aberração e posso considerar ou não parâmetros individuais do usuário. Lentes que consideram parâmetros individuais do usuário são as lentes que estão já mais escondidinhas lá na tabela, que são aquelas que têm os valores mais altos, né? A gente pode, se eu fosse falar numa ordem de valores aí, acima de R$1.000 provavelmente, né? São as lentes que vão considerar ângulo pantoscópico, distância vértice, DNP de perto, DNP de longe, a convergência. Tudo isso vai fazer com que a potência efetiva saia de forma mais precisa, mais exata, garantindo a perfeita adaptação dessa lente progressiva. Um abraço, muito obrigado. Comenta aí o que ficou faltando para o teu entendimento.